Fala galera, bem-vindos ao canal do Estevão. Eu sou o Estevão. Tenho uma mensagem do Pai para vocês, para todos nós, sobre escatologia bíblica, sobre os finais dos tempos. Vocês gostam de datas, né? Tem pessoas que gostam de datas. E eu vou falar no final do vídeo que eu descobri a data. Eu descobri a data do arrebatamento. Eu descobri a data da tripulação. Eu descobri tudo isso. Mas antes que você me chame de falso profeta ou de um louco qualquer, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe o seu like. Muitos estão sendo muito enganados pelos fermentos dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos. Deus nunca pediu religião. Nunca. Isaías deixa bem claro. Lá no primeiro capítulo e segundo capítulo, deixa bem claro o que Deus quer. Ele diz mais ou menos assim: estou cansado de religião, de tanta religião, vocês me cansam. Eu nunca pedi religião, nunca. Primeiro vão para casa, se limpem, lavem suas maldades, aprendam a fazer o bem e rejeitem o mal. Eu busco um coração reto, um coração direito, um coração puro. Façam algo pela viúva, algo pelo órfão. Ajude o estrangeiro, o sem-teto, o desempregado. Essas são as palavras do Pai. Mas você não ia falar sobre a escatologia? Você não ia falar sobre os finais do tempo? O que você está levando para Isaías? É preciso voltar no tempo. É preciso voltar no tempo para vocês entenderem de uma forma mais fácil de entender. Porque na verdade é fácil. É muito simples. A salvação, ela é simples. Só que o homem coloca julgos pesados. Tanto é que Jesus disse, ou Yahushua, Yahusha, como você quiser dar o nome, não interessa. O nome não é importante. O que ele disse assim: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Ou seja, por que? Eu vou fazer uma pergunta também. Por que Davi foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus? Por quê? Porque ele fazia oração horas e horas, porque ele fazia salmos bonitos que tocam o meu coração, tal. Isso é muito lindo. Esse amor romântico que nos ensinaram é muito bonitinho. Mas lembramos que o Pai é espírito. O Pai é espírito. Ele não tem sentimento humano. Então vamos sem sentimentalismo entender por que Davi. Por que Davi? Por que Jesus era chamado de filho de Davi? Por quê? Porque Davi era segundo o coração da vida. Esse é toda a Escritura em uma única palavra: vida. A Bíblia inteira
é sobre preservação, manutenção e prolongação de vida. Vou deixar bem claro, vida. Compreende como é simples quando você entende que é para preservar a vida? Ou seja, amarás a fonte de vida, que é o nosso Pai, nosso Criador, Deus, Jeová, Yahushua, Tupã, como o índio fala, Tupã, não interessa a nomenclatura. Interessa é que você sabe que tem uma fonte de vida. Que naquele dia vocês vão usar os nomes. Ai, porque eu profetizava no teu nome, e eu fiz isso, um monte de maravilhas em teu nome, e não sei o que. Eu fiz tudo isso. Parabéns. Eu não pedi para você ficar falando do meu nome. O que eu pedi para você preservar a vida sua e do seu irmão. Amarás com todo o entendimento, com toda a sua força, com toda a fonte de vida, que é o Pai, que é o Criador. E amarás a vida do teu irmão como a sua própria vida. Ai, quem você pensa que é para falar isso? Você tem teologia? Tem não sei o quê? Tem não sei o quê? Eu não tenho nada. Eu sou apenas um irmão de camiseta rasgada que se humilhou perante o Pai no momento de desespero. Fui conhecer vários ismos, cristianismos, palmeirense, corintianos, ismos, tudo um monte de barulho, bagunça, fermento, Babilônia, para confundir a mente daquilo que realmente importa. Vida. Entenda. Vida. Davi, inverta, vida. Vida. Por que chamavam Jesus de filho de Davi? Por quê? Porque Jesus celebrava vida. Dava exemplo de vida, de amor à vida. Ele... vamos voltar pro Salomão. Vamos lá pro Salomão. Antes dele pegar um monte de mulher, juntar um monte de riqueza, tudo que Deus falou para não fazer, tudo que a vida disse que não era para fazer, as fontes de vida, não faça isso, não junte para não corromper seu coração, não corromper seu entendimento. Ele fez e se corrompeu. Mas depois, no final da vida, pode ser que no final porque a morte cerebral é a última, né, que morre. Então pode ser que teve o julgamento aqui dentro e ele pediu perdão e se arrependeu, e aí não sei, né? Não sabemos. É mistério, é particular, não cabe nós saber. Mas eu vou falar. Tô fazendo vídeo em pé, tá? Tô fazendo vídeo em pé, então eu vou trocar aqui, dói o braço, eu não tenho tripé, então o braço dói, então vai assim mesmo. Igual Moisés, né? Moisés levantava o braço lá, chegou a hora que tava cansando o braço, então tô mais ou menos assim. Então, para vocês entenderem como Salomão fez o julgamento dele, no caso das duas mulheres que estavam debatendo sobre de quem era o filho, né? Entenda apenas como preservação de vida. Se você entender essa chave, se você entender o que é vida, você já entendeu a Bíblia inteira. Basicamente, praticamente é isso. A Bíblia inteira se resume em uma palavra: vida. E se resume a um contexto: manual de instruções para preservação, prolongação e manutenção de vida. Isso. Salomão entendeu isso. Entendeu. A princípio ele entendeu. Quando ele pediu sabedoria, tal, Deus revelou para ele, a vida revelou para ele. E aí,
chegou o caso das duas mulheres lá. É meu filho, é meu, filho é meu, é filho meu, filho é meu, é meu. É duas crianças brigando pela bonequinha. Imagina duas crianças brincando com uma boneca. Uma bonequinha, uma boneca dessas bonequinhas. Essas bonequinhas. Aí elas estão brigando. Ah, é meu, é meu, é meu, é meu. A verdadeira dona da boneca, o verdadeiro dono do filho, né? Se o pai fala assim, vamos fazer o seguinte então, já que vocês estão falando que é uma e outra, eu não vi de quem que é, vamos fazer o seguinte, corta a boneca, corta no pedaço, e vai um pedaço para cada um. A verdadeira dona da boneca não vai querer ver a bonequinha dela estragada, né? Eu falo, não é meu não, pô, deixa ela brincar. Deixa com ela, deixa com ela. Não faz mal, não estraga a boneca não. Eu tô falando de uma boneca. Agora, uma mãe que ama muito mais do que uma menina ama uma boneca. Muito mais. Você acha que ela ia deixar cortar a criança no meio? Salomão não ia cortar. Foi um blefe. Foi um blefe. Foi o blefe mais blefado de todos, né? Porque o pai que habita em Salomão, né? A fonte de vida que habita em mim, habitava em Salomão e habitava naquelas mulheres. Então Deus conhece a intenção do coração, da mente. Entendeu? Então por isso que pode blefar, pode falar para ela. Não precisa, você não vai quebrar a Torá, porque não vai quebrar a instrução de não matarás. Olha lá, não matarás, não matarás. Porque vida. Viu? Não matarás vida. Entendeu? Essa a chave. Vida. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Ele falou assim, vamos lá cortar. Aí a mãe verdadeira, não faça isso. Não faça isso, entregue ela. Ela é a mãe, ela é a mãe. Eu não sou mãe não, é ela. Deus conhece a intenção do coração de preservação de vida. Então falou assim, Salomão, essa preservou a criança, essa é a verdadeira mãe. Entendeu? A chave? Aí muitos ficam assim, eu vou chegar na escatologia, calma aí, tá? Segura, pô, eu tenho que explicar tudo isso aí pra vocês entenderem. Muitos querem saber que Jesus estava escrevendo na areia, né? O que Jesus estava escrevendo na areia, né? Que fala que ele estava escrevendo lá, o quê? Eu falo para vocês, ele escreveu uma única palavra. Eu não sei, se quem sabe falar hebraico, escreve aí em hebraico a palavra vida, tá? O que Jesus escreveu na areia foi uma única palavra, vida. E o que ele disse não foi pecado. Não, ele não disse pecado. Não. Porque poderia ter algum engraçadinho lá e falar, eu não fiz nada dessas coisas que estão descritas ali, então eu posso atirar. Né? Eu não matei, eu nunca adulterei, eu nunca fiz essas coisas tão graves assim, então eu vou atirar. Né? Os super santos, né? Vou atirar. Podia ter acontecido. Mas a palavra real que foi dita ali, real, verdadeira, foi: quem não tiver vida, atire a primeira pedra. Quem não tiver vivo, quem não tiver vida, quem não tiver respirando, atire a primeira pedra. Quem poderia atirar a pedra em um ser vivo? Matar outro ser vivo. Por causa de um erro. Todos cometem erros. Mas o erro dela prejudicou ela. Não prejudicou nenhum deles. Não prejudicou nem não matou o marido. Ela não matou o marido. Ela não fez nada contra o marido. Fez passar vergonha? Sim, mas vergonha não mata. Vergonha não mata ninguém. Isso entristece, sim, a gente fica triste. Tal, mas com o tempo passa. Tudo passa. Até a uva passa. Tudo passa. O tempo cura tudo. O Pai cura tudo. Em vez de fazer o sentimento de tristeza o seu novo Deus,
Dobre o seu joelho. Dobre o seu joelho. E peça ao Pai, Pai, limpa meu coração. Ensina a perdoar. Ensina a perdoar. Pronto. Acabou. Já era. Entendeu? É assim. Preservação de vida. Vida. Ah, mas você não ia falar de escatologia bíblica aqui dos finais dos tempos? Vou chegar. Eu tive que fazer tudo isso para vocês entenderem a chave. E eu vou falar sobre a grande tribulação, o pré-arrebatamento, o mid, sei lá, arrebatamento e o pós-arrebatamento, né? Não é isso? Não é isso que vocês querem saber? Ok, eu vou falar. Mas eu não vou falar datas, que eu não sou idiota. Eu não sou idiota para falar datas, porque eu não sei. Ninguém sabe. Você sabe? Não sabe. Primeiro, você não sabe o que é você não sabe o que é arrebatamento e você não sabe o que é tribulação. Você não sabe. Ah, o fermento. O fermento. Deixou vocês, ó, doido. Muito fermento. Muito fermento. Não é pouco, é muito. Anos e anos de engrenagem do sistema, querendo jogar um monte de fermento. Um monte de fermento. Arrebatamento. O que é a palavra arrebatamento? Vamos entender. Quando você assiste uma televisão, não é pecado assistir televisão, tá? Não é pecado você assistir. Pecado é você deixar aquilo consumir o seu cérebro, fazer você ficar com medo de viver, fazer ela do seu Deus. Ai, eu tô triste, vou assistir uma televisão. Em vez de você dobrar o seu joelho e conversar com Deus. Pecado é você fazer qualquer coisa, colocar qualquer coisa no lugar da sua própria vida, da própria fonte de vida e da vida do seu irmão. Isso é o pecado. Mesmo vamos pontuar aí, né? O pecado é bem mais tranquilo do que pensam. É bem mais tranquilo. É muito fermento que foi colocado. Tá, aí você tá assistindo televisão. Aí de repente você vê a matéria lá falando: ladrão arrebatou o celular de não sei o quê. Roubou o celular, certo? Roubou. Tá. Sequestrador arrebata a criança em tal lugar. É tudo supositório. Que nem diz o Chapolin, é tudo supositório, tá? Essas matérias que eu tô falando, tudo supositório. Arrebatou a criança, certo? Arrebatou. Você entende que é pegar, né? Pegar, puxar, mão leve, ladrão. Né? Bom, tá. Quando houve o pecado, a separação com a fonte de vida, o que veio? A mortalidade. A mortalidade humana veio. O ser humano não era para morrer. Por isso que choramos tanto os lutos. Acabei de encontrar com um irmão meu. Não irmão de sangue, mas irmão porque somos feitos da mesma, do mesmo pó, né? Mesmo pó, sim, da mesma fonte de vida, né? Somos todos irmãos e temos a mesma fonte de vida. Então, encontrei com ele, tava chorando o luto do cunhado dele, então dei os sentimentos, tal. Tentei dar uma palavra, mas sabe, eu sou meio bruto com a palavra. Papai do céu vai corrigir isso. Ah, sim, vai. Mas tá. O arrebatamento é quando nós morremos. A morte é um arrebatamento. O roubo de vida é um arrebatamento. É isso. Você não sabe o dia da sua morte. Você pode estar trabalhando no moinho lá, igual é descrito. E de repente a pessoa passa a mão no coração e morre, você não morre. Você continua vivo. A sua vida foi sequestrada. É isso. Se você tem uma boa índole, entende que tem que preservar a vida, ajudar as pessoas, se ajudar, né? Preservar a vida. Você tem um caminho garantido. Você volta para a fonte. Você volta direto para o Pai.
Agora, se você não está ligado na fonte, você passa a não existir. Esse é o verdadeiro inferno, é o não existir. É um tormento eterno, num vácuo, num vazio. É o ser humano, é a terra sem forma e vazia, é o caos, sem a fonte de vida. E a tribulação. Quantas pessoas já ouviram falar da tribulação? Do arrebatamento. Eu já te expliquei o que é o arrebatamento e vou te explicar o que é a tribulação. Quando uma pessoa adoece, vai parar no hospital, o que geralmente é dito que aquela pessoa está passando por uma tribulação. Quando você está com dívidas financeiras ou falta de alimento, você está passando por uma tribulação, uma escassez. A palavra tribulação é isso. Você está tribulado, está preocupado, está doente. Entendeu? Essa é a verdade. Que o sistema tenta te enganar. Colocar um monte de barulho, um monte de fermento na tua mente, no seu entendimento. A palavra tribulação é a situação que você estiver passando. Você está sendo atribulado. Minha mãe está passando uma tribulação e eu estou do lado dela, cuidando dela. Esse é o dever de quem ama e preserva a vida. Entendeu? E é o amor não romano, não é o amor romântico, não. É o amor verdadeiro, sem nada em troca. Entende? Pela vida. É pela vida que você faz. É pela preservação e manutenção da vida. Quando você faz um prato de comida, você está preservando aquela vida. Você está levando um sacrifício seu que você fez. Tudo é um sacrifício. Tudo é sacrifício. Um prato de comida que você passa algumas horas fazendo em pé, você está fazendo um sacrifício. E você entende? Tudo para preservação de vida. E você pode ser realmente arrebatado antes da tribulação. Antes de você ficar doente, você morre. É um arrebatamento. É vida. Acabou sua vida antes de você ficar doente. Antes de você passar alguma tribulação. Vida. Não é um arrebatamento secreto. É um arrebatamento pessoal. Entendeu? O arrebatamento é pessoal. A salvação é pessoal. A morte é pessoal. Ninguém sabe o dia da morte. Ninguém sabe. Então, se a pessoa está no meio da tribulação e ela morre, tá? Morreu. Morreu. No meio. Ficou doente, segurou um tanto e morreu. Acabou. Foi arrebatada. Se ela... Aí tá o segredo, né? Às vezes Deus permite que a pessoa passe muito tempo na tribulação para arrependimento. Arrependimento. As igrejas não estão falando mais sobre arrepender. Deschovar, retornar ao começo, pedir perdão. Deus me perdoa, o irmão me perdoa, irmã me perdoa, cunhado me perdoa. Arrependimento. Então passam anos e anos na tribulação, seja financeira, seja de saúde, e não se arrependem, têm um coração de pedra. Não entendem que são mortais, que a vida é curta para ficar perdendo tempo com barulho. Tudo isso é um grande barulho. Tudo isso é essa escatologia bíblica que ensinam é barulho, é fermento, é Babilônia.
Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Sai dessa bagunça. Entenda que é vida. Vida. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. O meu jugo é suave, é leve. Jogue sobre mim suas cargas que eu vos aliviarei. Entenda que é vida, vida. Quando você tiver entendimento de vida, preservação de vida, tudo vai se abrir na sua mente, mas você precisa pedir direcionamento a Deus. Você precisa se ajoelhar perante Ele, se abaixar, se abaixe, se diminua. O seu ego, o seu eu tem que ser abaixa. Como João Batista disse, é necessário que eu diminua para que ele cresça. É necessário que o seu eu diminua para que ele cresça. Fica nesse negócio de o pré, por causa que fala que vai vir os cavaleiros, que vai vir isso, vai vir aquilo, tá legal. Pode ser que aconteça tudo isso aí. Pode ser. Eu não descarto nada disso. Mas enquanto isso, tem gente no hospital. A sua mãe tá doente. O seu pai tá precisando de um remédio. O seu pai. Você fica aí, trancado em podcast 3, 4 horas debatendo uma coisa inútil. É inútil. É barulho. É pra você. Vamos reformular. Não é tão inútil assim. Tudo isso que você aprendeu, tudo isso que eu aprendi de escatologia bíblica, de hebraico, de passar diversas igrejas, de conversar com diversos irmãos, e fui nos vários ismos, e conheci o judaísmo, conheci os nazarenos, conheci um monte de coisa. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, graças à fonte de vida por isso. Só que isso foi pra mim, é pra mim, é pra mim e é pra mim. É o talento foi me dado. O talento foi me dado pra minha vida. Mas se eu não pegar esse talento que eu tenho, não é dinheiro, é talento, aquilo que foi dado pra mim, e não devolver de graça, porque de graça é dado, e de graça é repartido. Tem que ser de graça, não é cobrado. As pessoas estão cobrando algo que não é pra cobrar. É vida. Você vai marcar valor de vida. Eu saí desses bate-papo do caceta. Desculpa, agora vai entrar o lado humano meu. Eu saí desses bate-papos de Tinder, de Badoo, de não sei o quê, porque minha irmã me passou uma... Minha irmã, o criador que habita nela, me passou uma luz. Eles colocam preço para você conversar com pessoas. Eles são os donos do mercadinho, eles se acham dono de mercadinho, tratam você como um produto na prateleira. Aí você tem que pagar não sei quanto para mandar uma mensagem, tem que mandar não sei o que para ver quem te curtiu e não sei o que. São produtos, tratam vocês como produtos, e o pai trata vocês como filhos. Eu sinto um amor tão grande quando eu falo, mas ao mesmo tempo uma raiva desse sistema. A mesma raiva que o pai se consome, eu sinto. Porque vocês se distanciaram da vida. A coisa mais importante é conversar com as pessoas na rua. Aquela engrenagem da pandemia, aquela mentira toda. Foi tudo uma grande mentira. Essa é a engrenagem do medo. Distanciar as pessoas. Algoritmo. Se você tá aí, você sabe o que eu tô falando. Sobre a engrenagem desse sistema. Você sabe que muito bem o que eu tô falando. Foi uma grande tentativa que conseguiram de afastar as pessoas. Eu trabalhei, e muitos trabalham na saúde. Eu trabalhei como porteiro hospitalar durante dois anos. 2 anos. Não foram 2 dias, foi 2 anos.
E durante esses 2 anos eu era porteiro de um UPA que era no litoral de São Paulo, na cidade de Itanhaém, onde qual eu nasci. Me criei na praia, tal, conversava com pescadores, tal, trabalhei de peão de obra, né? E morria gente todo santo dia. Todo santo dia morria. Morria afogado, morria baleado, morria atropelado, morria não sei o que. Todo santo dia morria um. Todo santo dia alguém era arrebatado. Entendeu? A morte vinha para aquela pessoa. O arrebatamento vinha para aquela pessoa. Muitas pessoas eram indigentes, ninguém conhecia. Então o arrebatamento para aquela pessoa era secreto, porque ninguém conhecia ela. Você entende o que significa arrebatamento secreto? Você entende? Vai acontecer, há de acontecer o arrebatamento que está escrito na Bíblia. Eu não estou desmerecendo a Bíblia, pelo contrário, eu estou tentando planificar aquilo que o Messias planificou. Ah, quem você pensa que é? Não sou nada, já falei, eu não sou nada. Sou apenas um vaso de camiseta rasgada e do ego rasgado também. Tenho que rasgar o meu ego. E foi uma engrenagem do sistema que ele sabe muito bem que tudo tem a ver com vida, todo esse ismo, homem com homem não se reproduz, não produz vida, mulher com mulher não se reproduz, e eles jogaram essa podridão toda, tudo isso é uma bagunça, uma Babilônia na cabeça das pessoas, com falsa liberdade. Aí você é livre, você é isso, você é aquilo. Porque eles têm medo que as pessoas despertam para a vida. Eles morrem de medo, porque quando você desperta para a vida, você se desperta para as coisas que realmente importam. Para a tua família, para o teu pai, para a tua mãe, para os teus filhos, para você mesmo, para o teu vizinho, para o teu colega, para o teu cachorro, para a tua plantinha. Tudo tem vida. Ai, carnívoro mata o bichinho. Vai fazer o quê? Vai viver de fotossíntese? Você não é planta. Ai, mas eu sou vegano, como planta. É? Você come planta? Quem disse que planta não tem vida? Planta tem vida. Só que ela não tem boca para gritar quando você arranca ela da raiz lá e tal, não sei o quê. Então, é isso, gente. É vida. Vida. E quando vem... quando vem? Quando Jesus vem? Quando vai vir a tribulação? Quando vai vir isso? Eu já te expliquei o que é a tribulação, né? Você já sabe. Tem muita gente atribulada com financeiro, né? Com saúde, problema de saúde, presos, né? Estão atribulados, tal. Mas quando vem? Quando vai acontecer? Me dá uma data, me dá uma data. Quer uma data? É hoje. Agora. É hoje. É o dia do seu arrependimento. Se arrependa já. Agora. É hoje. Você não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos. Pode acontecer um acidente. Que nem fala italiano. Um acidente. No teu coração, na tua mente, você morrer. E aí? Para onde você vai? Vai para a existência junto com o Criador, com a fonte de vida? Ou vai para o zero absoluto de não existir, que é o verdadeiro inferno? Que foi Davi. Davi sabia disso. E ele disse: tire toda a minha riqueza de mim, tire tudo as mulheres de mim, mas não tire a tua presença, não tire a tua vida, o teu Espírito Santo de mim. Quando foi retirada a lucidez de Saul, Saul recebeu o Espírito do Criador. Na verdade, todos já nascem com o Espírito do Criador. Essa é a verdade. Todos nascem com o Espírito Santo. Todos nascem com o Espírito. Todos são almas viventes. Quando Deus assoprou na narina de Adão, ele fez ali a sua morada. Por isso que ninguém viu Deus. Veja, leia a Bíblia. Ninguém viu Deus. Ninguém viu Deus.
Todos, a maioria, ouviram Deus. E aqueles que se despertaram, que entenderam que são imagem e semelhança do Criador, imagem e semelhança, eles viram a imagem do Criador. Eles se olharam no espelho e viram o Criador. Não que eles são deuses, não. Apenas uma imagem. Igual você não está vendo minha imagem aqui? É a imagem do Criador. É a imagem. Eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Eu sou apenas um espelho. Um reflexo. Entendeu? Quer tocar no Criador? Quer sentir o teu pai? Aqui, ó. Toca você. Abraça tua mãe. Beija teu irmão. Aí. É essa a mensagem. É essa a mensagem toda da Bíblia. Que arrancaram. Tiraram. Apagaram o nome mais sagrado que tem, que nós carregamos. E eu não estou falando de Yahweh. É muito pouco, muito vago o Yahweh. Yahushua, Jesus, Jeová. É muito pouco. É algo muito mais precioso que isso. Até parece que ele deixaria nós, mortais, boca suja, falar o teu santo nome. Ele deixou alguma coisa para a gente ter uma noção de saber com quem a gente está falando. Entendeu? Mas o que eles arrancaram da Bíblia foi a palavra vida. Aquilo que Jesus estava escrevendo, e aquela palavra, em vez de pecado, era vida. Vida. Jesus escreveu vida. Escreve vida na sua vida. Escreve vida na vida do seu irmão. Entenda que tudo é vida. Tudo é vivo. Uma baratinha que aparece, ela tem vida. Tudo tem vida. É nojento. Enche o saco. Enche o saco. Mas tem vida. Tudo tem vida. Mate. Quer matar? Mata. Mas mata com respeito. Mata com respeito. Mata pra ela não ir encher o saco da tua filha lá, na caminha dela. Porque tudo é preservação de vida. Entendeu? Mas se ela vai azucrinar tua filha, não vai deixar tua filhinha dormir, o que é mais importante, a barata ou a tua filha? Tua filha? Então mata a barata. Não tenha medo, não é pecado. Nesse sentido, não é pecado, não. Você está preservando algo muito mais precioso que uma barata. A vida da tua filha. Entendeu? Ai, mata bichinho. Ai, mata o bichinho. É o mesmo sistema da barata. Mata com respeito, não judia. Mata com respeito, não judia do bicho. É para preservação de vidas. Pega aquele bife, vai lá no lugar que a pessoa está passando fome, entrega para ela, na tribulação dela. Essa é a verdadeira tribulação. Ela é pessoal, mas ela é passageira, tá, gente? A tribulação é passageira. Chega uma hora que ela acaba também, tá? E a morte é um arrebatamento. É um arrebatamento secreto se ninguém estiver vindo. Entendeu? É um arrebatamento no começo, e quando você fica doente, você já morre. E você não vai sentir todas aquelas dores. Se você se arrepender, entender que é vida, rapidamente o Pai pode te recolher sem você sentir tanta, né? Também pode ser no meio da tribulação, no meio da sua doença. Ou, falo de doença que é o mais, né? Mas numa prisão, sei lá. Mas é isso, a tribulação é isso. Ela é pessoal e passageira. Vida, preservação, manutenção e prolongação de vida. É toda a Bíblia. Toda a Bíblia é sagrada. Toda a vida é sagrada. Entendeu? Bíblia, vida. Continuando, que eu recebi uma mensagem da Viva, olha lá, Vivo, e aí acabou cortando o que eu tava falando, que eu ia falar. Eu ia falar assim, porque Davi era escolhido? Porque Davi inverte vida. O nome ali, vida. Vida. E por que escondeu dos sábios e revelou às crianças? Porque você vê as crianças brincando.
Elas não estão nem aí se tá com roupa rasgada. Olha lá. Elas querem brincar, elas são felizes, elas têm vida. Vida, elas são os verdadeiros mestres do reino. Tanto é que Jesus disse: deixe virem as criancinhas, em verdade vos digo, se não for querer criança, não fará parte do reino. Você tá entendendo? Tá entendendo? Você tá jogando. Eu lembro quando eu tava jogando futebol. Jogando futebol. Quando era criança, um menino vinha me dar um drible. Eu ficava mais. Eu achava mais engraçado de como ele deixou. Como eu deixei ele passar por mim. Eu achava até engraçado. Cara, como ele passou por das pernas, né? Sabe? Eu achava até engraçado, não ficava bravo, não. Aí quando se juntava aquela turminha toda do barulho e ficava de zoado, aí você fica bravo, né? Aí você acaba vindo aquela bagunça, aquele barulho na cabeça, e você fica nervoso. E aí vai dar na canela do menino. Pum! Aí daqui a pouco já vem aquele remorso. Meu Deus, eu bati no menino. Aí você vai levantar. Desculpa, eu tava nervoso, que não sei o quê. O amor é automático. O amor não. O perdão é instantâneo. Você vai lá e já pede perdão e já começa a brincar de novo. Por isso que tem que ser como uma criança, tem que ser instantâneo. Fez o erro? Vai lá, desculpa aí, né? Foi sem querer, me perdoa aí. Pronto. Pronto. Agora, se a pessoa não te perdoou, segue tua vida. É igual Jesus disse. Você vai naquela cidade lá, fala o evangelho, que é esse puro, sobre a vida. Sem acréscimo. Sem, né, fonte de vida. Água da vida. Tudo tem vida. Se você olhar na Bíblia, tudo tá ligado à vida. Tudo começou com vida. E se alguém não aceitar que você está falando isso, sobre vida, sobre amor, sobre perdão, tal, você vira as costas e vai embora. Vai fazer o quê? Vai descer a porrada na pessoa que não aceitou o que você está falando? Não. Segue sua vida. Se Jesus vai vir daqui 30 anos, ou 2030, ou 2040, que te importa tu? Segue-me tu. É a coisa mais linda que Jesus disse. Mais linda. Tá? Para esses turma da escatologia bíblica. Estavam debatendo lá com. Era Pedro? Pedro foi perguntar sobre João, né? E aí? E João, qual vai ser o destino dele? Aí Jesus foi bem delicado. Bom de Jesus, que Jesus era bem delicado também, né? Era bem delicado. Era por amor, né? Igual a igreja ensina. Por amor. Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa tu? Segue-me tu. Se eu vou vir daqui 30 anos, 40 anos, 50 anos, o que te importa? Continue seguindo sua vida. Continue ajudando teu irmão, tua irmã, tua mãe. Continue fazendo visitas. Continue levando alimento, roupa. Continue vivendo. É o natural da vida. É isso. É isso. Toda a engrenagem de reis, profetas e sacerdotes se resume e design original se resume à vida. Tudo o que eu andei falando, tudo que o papai colocou no meu coração, toda a observação do meu aparelhinho de fazer barba, se resume à vida. Vida. E viva com abundância de dias, de filhos. Isso é a verdadeira prosperidade. É bom ter dinheiro? É bom. Mas não faça ele seu Deus. Não deixe ele corromper o teu coração. Entendeu? Bom. Que Papai do Céu que te abençoe, que a fonte de vida ilumine a sua própria vida. Peça direcionamento, se humilhe perante a Ele. E consulte a Bíblia, consulte o Pai. Tá? E viva a vida. Shalom a todos.